Por que foi utilizado o controlador repetitivo? Na área de compressão da refrigeração, no compressor, ele opera segundo duas etapas. Uma etapa de sucção e uma etapa de compressão. Ou seja, uma compressão e uma descompressão do gás refrigerante. Dessa forma, em regime permanente, numa velocidade constante, esse distúrbio dentro da malha de velocidade, ele é considerado periódico, ou seja, um distúrbio periódico de conjugado. E o controlador repetitivo, de forma intrínseca, ele é um controlador baseado no princípio do modelo interno. De tal forma que ele consegue rejeitar de forma assintótica tanto referência como distúrbios periódicos. A ordem desse controlador é dependente do número de polos e ele opera numa frequência de amostragem variável, que ela é dependente dos cruzamentos por zero da força contra-eletromotriz. Foi adicionado um filtro Q de tal forma que propicia uma melhoria na margem de estabilidade do sistema e também a necessidade de um avanço de fase para a devida compensação do conjugado de carga. Aqui eu mostro alguns resultados de simulação e resultados experimentais desse controlador. Uma resposta transitória a 2 degraus. Tanto ele conseguiu, digamos, uma conformidade entre os resultados. Aqui a malha de corrente, a malha interna de corrente, sem o controle de velocidade. É possível perceber que com o acionamento six-step há um transitório nas comutações de fase e também um efeito provocado pela força contra-eletromotriz não ser idealmente trapezoidal. A minha banda passante do meu controlador de corrente ela é limitada em virtude da portadora PWM. Então, dessa forma, aqui pode perceber dois efeitos. Essas oscilações nas correntes de fase elas vão ser refletidas no conjugado eletromagnético do motor. Então, dependendo da aplicação, ela pode ser um problema. O controle de velocidade sem ensolagem comparativo que eu utilizei de forma a comparar a minha estratégia com o repetitivo foi utilizado no controlador proporcional integral. Um sistema multimalhas também, uma malha interna de corrente, a mesma malha interna utilizada no controlador anterior. Aqui eu mostro o controlador proporcional implementado. E, no caso, relacionando a planta mecânica do BLDC. Também foi utilizado o mesmo estimador. No entanto, a única diferença é que foi utilizada aqui uma frequência de amostragem fixa, a mesma da malha interna de corrente. Aqui eu mostro alguns resultados referentes a esse controlador de velocidade. Ele apresentou também uma conformidade, tanto no resultado de simulação quanto no resultado experimental. Aqui eu faço agora uma comparação entre o conjugado de carga e o conjugado eletromagnético. O resultado de simulação e o resultado experimental. Esse conjugado em cinza mais claro aqui é o conjugado de carga, é o conjugado produzido pela compressão e descompressão do gás refrigerante. Nesse caso eu utilizei um sistema com retificador semi-controlado para produzir esse efeito, essa corrente. No caso é esse conjugado, desculpe. E aqui o resultado experimental, então uma certa conformidade. Aqui as oscilações, por exemplo, o meu modelo de simulação não contempla características físicas, por exemplo, o conjugado de borda, que é o Coulomb torque, ele não contempla essa característica. O controlador de velocidade proposto, que ele visa a rejeição do conjugado de carga, nota-se que é uma rejeição parcial desse conjugado de carga, ele fica oscilatório, de tal forma a ficar em fase com o meu conjugado de carga. Aqui o diagrama de implementação, tanto da bancada experimental quanto de simulação. A simulação, tanto na simulação eu tentei representar o máximo possível a bancada experimental, de tal forma a ter resultados condizentes. Ela é composta por um circuito de acionamento e controle do motor, onde foi utilizado um inversor trifásico modular. A indústria já oferece componentes com inversores modulares destinados já para aplicação em refrigeradores e condicionamento de ar, já com toda a parte de drive embutido.
e também proteções lógicas. Foi utilizado aqui medidores shunts resistivos para medir as tensões dos terminais do motor em relação ao ground aqui do barramento CC, ao negativo do barramento. E foi utilizado um resistor shunt para medida de corrente do barramento. Como eu falei anteriormente, o controle da corrente do barramento, ela visa controlar indiretamente ou sintetizar as correntes médias de fase do motor. Então, com apenas um sensor, eu consigo, de certa forma, controlar as correntes de fase do motor. Foi feito um circuito externo de proteção de sobrecorrente, tendo em vista que esses motores, dependendo do nível de corrente que é aplicado, uma energia, um campo, ele pode ser desmagnetizado facilmente. Claro que depende muito do tipo de ímã que é utilizado no rotor. Aqui foi utilizado um sistema motor-gerador. Esse sistema motor-gerador foi doado pela Embraco. E aqui é um circuito de acionamento e controle do gerador, para a síntese, para a emulação, digamos, do conjugado de carga característico de um compressor, onde eu posso sintetizar desde cargas constantes, simplesmente ajustando 6 chaves, ou produzir cargas de graus, no caso seriam degraus de conjugado de carga. Então, dependendo quais tiristores eu permito o disparo, eu consigo produzir um conjugado de tal forma ele pode ter a característica harmônica do meu conjugado de carga que eu viso. Nesse caso, por exemplo, que eu mostro uma curva característica de um compressor alternativo a um pistão e o meu conjugado de carga produzido, sintetizado para aquele circuito. Nota-se que de forma quantitativa há uma diferença, mas qualitativamente ele tem as mesmas componentes harmônicas, de tal forma que eu consigo validar ele de forma qualitativa. Aqui eu mostro uma figura da plataforma experimental, composto pelo circuito de acionamento do motor, meu circuito de acionamento do gerador e o sistema e o conjunto motor-gerador doado pela Embraco. Quais são as perspectivas futuras em relação ao uso desses controladores e uso do motor brushless DC em compressores? O mercado aponta que há uma tendência crescente no uso de motores a emissiões permanentes de forma paralela aos motores de indução. Os motores de indução, para aumentar a eficiência, eles utilizam Qual o problema da eficiência em relação aos motores de indução? Antigamente, tu usava um controle liga-desliga. E o problema da eficiência estava relacionado à questão da partida do motor. Então, muitos motores de indução eles utilizam um rolamento paralelo, de tal forma que ele atua apenas na partida, e após isso, ele vai comutar para um outro enrolamento. Ou não, ou vai permanecer com os dois enrolamentos, dependendo do tipo do motor. Então, ele se torna, por enquanto, ele está uma tendência paralela a esses motores. É uma alternativa. E essa alternativa emergente, ela está refletida principalmente em países preocupados com a eficiência energética. Eles têm problema de energia, de geração de energia. E uma nova tecnologia que tenha sido apontada para os próximos 10 a 20 anos, ou até menos, dependendo, há laboratórios, a referência eu acho que é Amex, acho que é o nome do laboratório, eles estão investindo na refrigeração magnética. Muitas empresas investindo na refrigeração magnética em pesquisa para utilizar essa refrigeração magnética para substituir o compressor em si, a compressão a gás. Então, eu vi uma reportagem que dizia que a refrigeração magnética ela é apontada para refrigeração comercial daqui a 5, 10 anos. Eu não sei porque o principal problema da refrigeração magnética é o magneto calorífico, um material utilizado, geralmente ele é muito caro,
E para a questão de fabricação industrial, em escala industrial, por exemplo, já ele é um pouco, não é tão acessível. Acho que seria isto. Obrigado pela atenção. Bom, primeiro agradecer ao Cássio, né, pela apresentação. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Cássio, o motor conectado ao compressor, ele tem uma inércia bastante grande, então é um sistema lento. Certo. E você está trabalhando na melhoria do controle, do conjugado, do controle de velocidade desse conversor. Por essa lentidão, o que você espera de resultado nessa melhoria de controle? Melhoria de controle... Eu não cheguei a avaliar essa questão da... Deixa eu ver se eu entendi direito. Melhoria em termos de controle por causa da inércia da... É o resultado final. Você espera, vai ser testado, você pretende uma melhoria de ruído, de vibração? Em regime, ele alveja, digamos, a redução de vibração. Como eu faço a compensação no meu conjugado de carga, ele tende a eliminar, ou reduzir, atenuar as oscilações de velocidade do rotor, consequentemente vai reduzir a vibração provocada pela essa questão do regime, operação em regime, com essa conjugada de carga que ele não é constante, né? Acho que não sei se respondi mais ou menos a... Ok, você pretende fazer testes de ruído e vibração no protótipo final? Não sei se porque ele precisaria uma instrumentaria necessária para isso, né? Toda uma... Imagino que a Embraco esteja contribuindo com você, eles têm todo esse equipamento. Seria bastante interessante, eu acho. Pensar, sim. Ver o resultado final. Sim. Dessa comparação. Obrigado. Obrigado.